Olá, agora eu vou apresentar para vocês o teste ABC, que é um teste realizado com o objetivo de vocês observarem a maturidade da criança para a aquisição da leitura e da escrita, tá? É importante que vocês levem em consideração que durante esse teste também poderá ser observado o comportamento e o emocional dessa criança, tá bom? O objetivo da avaliação desse teste, ele leva em consideração 10 pontos. A coordenação visual motora, a resistência à inversão na cópia de figuras, ou seja, a criança não quer realizar cópia, a memorização visual, a coordenação auditivo-motora, a capacidade de prolação, ou seja, a capacidade que ela tem de pronunciar, a resistência à ecolalia, que é o quê? Quando a criança repete várias vezes as mesmas coisas e aleatoriamente. Isso só é esperado na criança até os 3 anos de idade, porque faz parte do desenvolvimento da linguagem. Também a memorização auditiva, o índice de fatigabilidade, ou seja, se ela está se cansando, se ela não quer continuar fazendo, se ela está resistindo em fazer, o índice de atenção dirigida, o vocabulário e a compreensão. 8 subtestes pertencem ao teste ABC: cópia de figuras, memorização visual, reprodução motora e gráfica de movimentos, memória auditiva mais verbalização de palavras usuais, reprodução oral de uma narrativa, reprodução oral de palavras não usuais, recorte em papel e pontilhar em papel quadriculado. O primeiro teste é o de coordenação motor e visual. Então você vai pegar essas imagens que estão aí acima e vão mostrar uma por vez para a criança e pedir para ela reproduzir no papel. Se a criança reproduzir tudo muito parecido, os ângulos certinhos, ela vai ganhar 3 pontos. Se ela reproduzir parcialmente, você perceber que o quadrado, os ângulos, eles estão reconhecíveis, 2 pontos, tá? Eles não estão assim totalmente perfeitos, mas estão reconhecíveis, 2 pontos. Agora, se não tiver assim quase irreconhecível, mas que dá para você perceber que parece as figuras, 1 ponto. Agora, se a criança fizer completamente fora, 0. O próximo teste é o da memória visual, no qual você terá uma ficha com 7 imagens. O que você vai fazer? Você vai colocar a criança na sua frente e vai falar para ela o seguinte: olha, eu vou te mostrar uma ficha com 7 imagens e você vai memorizar, que depois eu vou querer que você repita para mim quais são essas imagens, tá? Você não fala nada, você só mostra. Aí, quando passar os 30 segundos, você vai observar. Se a criança disser o nome das 7 figuras, ela ganha 3 pontos. Se ela disser o nome de 4 a 6 figuras, 2 pontos. Se ela disser apenas o nome de 2 a 3, 1 ponto. Se ela disser apenas um ou não disser nada, ela vai ganhar 0 ponto, tá? O próximo teste de percepção visual, você vai precisar colocar a criança do seu lado para que ela veja o que você vai fazer pela perspectiva mesma que a sua, tá bom? Então, o que você vai fazer? O desenho ali que tem do caracol, você vai fazer no ar, vai pedir para ela repetir fazendo no ar e depois desenhar no papel. O próximo desenho você também fará no ar, vai pedir para a criança repetir da mesma forma e desenhar no papel. O terceiro desenho, a mesma coisa, você faz no ar, pede para a criança reproduzir fazendo no ar e você vai pedir para ela fazer no papel. Para você avaliar esse teste, se a criança fizer as 3 figuras no papel bem próxima, ela ganha 3 pontos. Se ela fizer somente 2 bem próxima, 2 pontos. Se ela fizer somente uma, 1 ponto. E se ela não fizer nenhuma semelhante, não ficar totalmente fora, 0 ponto. O próximo teste é de memória auditiva. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar a criança na sua frente e vai falar para ela as palavras e vai indicar assim: olha, eu vou falar o nome de 7 palavras e você vai repetir para mim
como você entendeu, tá? Então, você tem que falar todas de uma vez só. Árvore, cadeira, pedra, cachorro, flor, casa, peteca. Se a criança conseguir reproduzir as 7 palavras, ela vai ganhar 3 pontos. Se ela reproduzir de 4 a 6, ela vai ganhar o quê? 2 pontos. Se ela reproduzir de 2 a 3 apenas, ela vai ganhar 1 ponto. E se ela reproduzir uma palavra ou nenhuma, ela vai ganhar 0 ponto. Tá bom? O próximo teste será o de memória auditiva e compreensão. Nesse, você lerá para a criança uma história e falará antes para ela que é para ela prestar bastante atenção, porque depois ela vai contar do jeitinho dela a história, tá? Então, tem 2 textos aqui e você vai escolher um deles. Não precisa ser dos 2. Então, tem lá um deles que é: Maria comprou uma boneca. Era uma linda boneca de louça. A boneca tinha os olhos azuis e um vestido amarelo. Mas no mesmo dia em que Maria a comprou, a boneca caiu e partiu-se. Maria chorou muito. Depois de ler, fala: olha, agora eu gostaria que você recontasse do seu jeitinho. Aí você vai observar se ela, a riqueza de detalhes, se ela memorizou partes importantes do texto e os detalhes. Você também poderá escolher o outro texto, que é parecido, tá, com esse. João comprou um cavalinho. Era um bonito cavalinho de massa. O cavalinho tinha as pernas pretas e o corpo amarelo. Mas no mesmo dia em que João comprou o cavalinho, caiu e quebrou. João chorou muito. Aqui, a criança também terá que repetir com a riqueza de detalhes, tá? E você vai avaliar, lembrando que é um dos 2 textos, tá, gente? Não precisam ser os 2. Como que você vai avaliar? Se a reprodução indicar as 3 ações, minuciosamente, as 3 principais ações do texto, ela vai ganhar 3. Se as 3 ações não for tão minuciosa, apenas 2 ações forem minuciosas e ela deixar uma, você vai dar 2 pontos. Se apenas uma das ações for minuciosa, aí sim você dará 1 ponto. E se as ações ela não tiver assim muito condizente, e as minúcias não forem tão delicadas, os detalhes, a cor, tudo mais, você vai dar 0. Aqui nesse teste de reprodução oral, a criança terá que repetir as palavras que são não usuais, tá? Então, você vai fazer da mesma maneira que você fez o outro teste. Você vai falar as palavras, mas aqui você vai fazer uma por vez, tá bom? Porque essas palavras não usuais, elas são palavras difíceis, né? Aí você vai falar uma por uma e a criança vai repetir. Tá? Se a criança ficar falando ali, muito baixinho, muito com medo, você fala mais alto. Porque como são palavras não usuais e são grandes, pode ser que aconteça dela não ter dificuldade de falar por receio, tá? E aí, o que você vai fazer? Se a criança conseguir falar corretamente 9 ou 10 palavras, você vai dar a nota para ela de 3 pontos. Veja bem, você vai ter que falar uma palavra por vez, tá? Aí você calcula lá, uma ela acertou, você fala a palavra, ela, por exemplo, tombadouro, pede para ela repetir. Acertou? 1. Pindamonhangaba, pede para ela repetir. Acertou? 1. Se ela acertou de 9 a 10, ela ganha 3 pontos. Se ela acertou de 5 a 8, 2 pontos. De 2 a 4, 1 ponto. E se ela acertou uma ou nenhuma, 0. Tá bom? O próximo teste é de motricidade fina e recorte. Aqui você vai pegar o primeiro lado da folha, que é o que tem curvinhas assim. Você vai falar para a criança: olha, eu vou te dar uma tesoura e você vai recortar o mais rápido possível. Aí você calcula 1 minuto e na hora que acabar esse minuto você fala: para. Do mesmo jeito, o outro lado que vai ali fazendo com a linha reta, né? Você vai dar a consigna para ela, que é para ela recortar o mais rápido que ela puder, e você, quando terminar o minuto, fala para.
Na hora de analisar, você vai observar o seguinte: se a criança cortou mais que a metade de cada desenho no tempo marcado de 1 minuto e ela seguiu a linha o máximo possível dentro da linha, ela vai ganhar 3 pontos. Agora, se ela cortou mais da metade e ela não respeitou o traço na íntegra, ficou muito a desejar, 2 pontos. Agora, se ela cortou numa regularidade relativa até a metade, e aí ela acabou não seguindo a linha, ela não teve ali muita sequência na linha, mas foi parcialmente bom, você dá 1 ponto. Agora, se ela não respeitou nada do trajeto, que ficou ali 0, totalmente fora, você vai dar nota 0, pontuação 0, tá bom? O próximo teste é dos pontinhos. Esse aqui a gente consegue também ver bastante o emocional da criança durante o processo de realização do teste, né? Você vai dar 30 segundos para ela e vai falar para ela preencher os pontinhos. Só que antes disso, você vai pegar você mesma e vai fazer os pontinhos. O que você vai fazer? Nos 3 primeiros quadradinhos, você vai fazer o pontinho, mostrando para ela exatamente como é para fazer, para que ela se sinta segura e ela veja como você fez. Aí, quando ela for pegar para fazer, você conta 30 segundos. No término desses 30 segundos, você vai contar quantos pontinhos ela fez. Se ela fez mais de 50 pontinhos, ela ganha 3 pontos. Se ela fez de 26 a 50, ela ganha 2 pontos. Se ela fez de 10 a 25, ela ganha 1 ponto. E se ela fez menos de 10, ela vai ganhar 0 ponto. Lembrando que esse teste ele é interessante para você avaliar na criança a maturidade dela, o nível de maturidade para a aquisição da leitura e da escrita, e também em relação ao emocional dela naquele momento. E quando você for lá fechar para estar fazendo o score e a pontuação, você deve usar essa tabela aqui. Se a pontuação dela, quando você somar tudo, for de 0 a 11, a classificação dela será inferior. Então, a criança tem grande dificuldade em aprender, necessitando intervenções pontuais. Se o score dela for de 12 a 16 e a classificação dela será médio, a aprendizagem se dará facilmente no decurso de um ano letivo. E se a pontuação dela, o score, for de 17 a 24, a classificação dela foi superior. Então, ela permite previsão de que a criança aprenderá a ler e escrever em um semestre letivo, sem maiores dificuldades. É lógico, gente, que esse teste são hipóteses, tá? Eu sempre falo, um teste só, isoladamente, não dá para você chegar a nenhuma conclusão. Eu uso esse teste associado ao IAR, ao teste de audibilização. Eu levo em consideração também os outros testes, provas operatórias piagetianas, a hora lúdica, o teste de leitura logográfica, quando a criança não lê, o teste de leitura quando ela lê, que eu vou passar para vocês os instrumentos, tá? Tudo isso vai te dar um norte para que você trace o seu plano de intervenção, que eu acredito que seja mais importante do que qualquer hipótese diagnóstica. Porque quando você percebe onde está a dificuldade da criança e traça um plano de intervenção e consegue fazer com que essa criança aprenda, certamente isso dá uma grande satisfação, porque, na realidade, toda criança é capaz de aprender. O diferencial da nossa profissão de neuropsicopedagogo é que nós conseguimos, por meio do lúdico, por meio de intervenções pontuais, levar essa criança ao sucesso na aprendizagem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão lá no grupo, pode me perguntar. Como eu falei, eu passarei os testes que eu utilizo nas minhas avaliações e mandarei para vocês também por e-mail estes que estão livres, tá bom? Não esquece de ir lá, comentar no grupo e até mais.